Grey's Anatomy tem tanto episódio bom pra comentar que, olha, eu não sei nem por onde começar. Olá pessoal, eu sou a Aline Nascimento do Grace Depressão e hoje eu vou falar pra você de 5 episódios que foram marcantes pra mim em Grey's Anatomy. 1. Episódio da bomba. Tudo começa na segunda temporada, no episódio 2:16, quando chega no hospital uma paramédica com a mão dentro de um paciente. A paramédica era a Hannah Davis e fazia 2 semanas que ela estava fazendo esse trabalho. Enquanto esse paciente estava sendo atendido, a sua esposa estava aos berros nos corredores. Irritado com aquela situação, o Burke então pede para alguém fazer aquela mulher parar de gritar e o Alex vai tentar lá falar com a esposa. Quando ela começa a se acalmar, ela fala para o Alex o que aconteceu com o marido dela. A esposa e o melhor amigo começam a contar para eles que eles fizeram uma réplica de uma arma usada na Segunda Guerra Mundial e que na hora que eles estavam tentando acionar essa arma, a munição simplesmente não saiu. Então o marido foi para frente da bazuca, viu o que estava acontecendo e aí funcionou do nada. Quando o Alex descobre com o que esse paciente foi ferido, ele sai correndo para a sala de cirurgia avisar o Dr. Burke do que se tratava. Nessa hora, espalhou um clima de tensão por todo Seattle Grace quando o código preto foi acionado no pager dos médicos. Então, eles precisaram chamar o esquadrão antibombas. Quando o Burke descobre do que foi ferido aquele paciente, ele precisa esvaziar a sala de cirurgia e deixar somente as pessoas realmente necessárias. Apesar da Meredith e uma outra equipe tentarem ficar dentro da sala, ele realmente dispensou eles e ficou somente com a Hannah Davis e com o anestesiologista que ficava cuidando da respiração manual. Assim que a equipe do esquadrão antibombas chega, o Burke então precisa sair da sala para poder discutir o plano de como ia fazer para lidar com aquele paciente com o chefe do esquadrão antibombas, o Dylan Young. Mas, nessa hora em que ele deixa a Hannah sozinha com o Dr. Milton, que é o anestesiologista, ele começa a falar um monte de coisa para ela, colocando mais medo e terror, e fala para ela que ele era casado e tinha filhos e que ele simplesmente não poderia morrer daquele jeito. Então, ele deixa a bolsa Ambu, que é a bolsa de respiração manual, com a Hannah. Em uma mão, ela está segurando a bomba e impedindo o paciente de sangrar mais, e na outra, ela ainda tem que fazer respiração manual nele. A Hannah fica simplesmente apavorada com tudo aquilo. E quando a Meredith e a Cristina estão andando pelos corredores, elas percebem que a Hannah está lá dentro da sala sozinha. Então, elas vão lá ver o que está acontecendo com ela. Quando a Cristina entra na sala e percebe que realmente a Hannah está sozinha dentro da sala, ela grita por ajuda. E como o Burke e o Dylan Young estavam na sala do lado, eles acabam então saindo correndo para ver o que está acontecendo aí. Nessa hora, a Hannah começa a desesperar demais e acaba tirando a mão dentro do paciente. Como a Meredith estava ali do lado, tentando acalmar ela por instinto, na hora que a Hannah tirou a mão, a Meredith colocou a mão dela no lugar, fazendo com que aquilo ali não explodisse. Mas, no momento que ela percebeu o que ela fez, ela realmente se arrependeu muito e ficava se questionando o que ela tinha feito. A gente nunca esquece do primeiro baque, né, gente? Sério, eu posso assistir a série dezenas de vezes, toda vez que eu chego nesse episódio, realmente eu fico com um frio enorme na barriga quando a Meredith põe a mão dentro desse paciente. Depois de todos os procedimentos de segurança serem feitos, chega a hora então da Meredith colocar aquela munição na mão do agente do esquadrão antibombas. E até então tá tudo certo, tá tudo lindo, uma sensação de alívio cobre nossas veias quando a gente percebe que ela consegue entregar a munição na mão do Dylan Young sem maiores problemas. E aí ele está ali pelos corredores, calmamente, andando com aquela bomba na mão. E quando a Meredith sai da sala de operação para olhar tudo aquilo, de repente, puf, explode tudo e ele vai pelos ares. O paciente acaba sobrevivendo, mas infelizmente o agente do esquadrão antibombas morre. Inclusive, a Shonda Rhimes falou que se arrepende muito de ter matado ele naquele episódio. 2. Afogamento da Meredith. O episódio começa quando os internos são designados para ajudar na triagem de um acidente que ocorreu nas docas.
Por conta da neblina, um navio de carga acabou batendo em uma barca. É lá que o Alex faz o resgate da Ava e também é nesse episódio em que a Izzy Stevens é uma verdadeira heroína, conseguindo salvar o paciente, fazendo uma trepanação com uma furadeira caseira. Sério, esse episódio ele me emociona muito porque mesmo ela toda apavorada, ela ainda assim consegue fazer os furos na cabeça dele para poder tirar o coágulo, assim salvando a vida dele. Quando a Meredith vai ajudar um paciente, ela vê uma menininha que parece estar perdida. Então, depois de ajudar esse paciente, ela tenta levar essa menininha até o posto de triagem, mas tudo aquilo ali está um caos, tem muita gente ferida e aí ela acaba encontrando um paramédico e dá essa criança para o paramédico e fala para ele levar ela até o posto de triagem, que ela ia ajudar outras pessoas. Só que quando ela deixa essa menininha na mão desse paramédico, um outro cara da ambulância acaba chamando ele e ele, na maior irresponsabilidade da vida, larga a menininha lá no meio do caos. A Mary então vê um paciente perto da beirada da doca, precisando de ajuda, com machucado na perna, e ela sai para ajudar esse paciente. Aí quando ela começa a fazer os curativos, que ela olha para cima, ela encontra a menininha parada na frente dela de novo. Então ela começa a pedir ajuda para ela pegar algumas coisas, para fazer o curativo. Só que esse paciente, ele tá com muita dor. E como ela estava ali na beirada, na hora que esse paciente vira, acaba empurrando a Meredith para dentro da água. A menininha presencia tudo aquilo e fica imóvel. Ela não abre a boca nesse episódio. E sério, essa menininha me dá até um pouco de medo. Eu não gosto muito dela não, porque eu acho ela um pouco macabra. Mas ela simplesmente vira e sai andando depois que ela vê a Meredith caída na água. O Derek também está lá na triagem e na hora que ele coloca um paciente dentro da ambulância, ele percebe que esse paciente está com o casaco da Meredith, pois o crachá dela estava lá grudada na jaqueta. E aí ele começa a olhar então para todo aquele caos e vê aquela menininha perdida. E ele lembra que mais cedo aquela menina estava com a Meredith e que ela estava tentando levar essa criança para o posto de triagem. Ele sai correndo atrás dessa menina e na hora que ele começa a perguntar para ela sobre a Meredith, como sempre, ela não abre a boca, ela não fala nada, ela só começa a andar e ele anda atrás dele. Quando eles chegam na beirada da doca, então ele fica perguntando para ela da Meredith e ela simplesmente aponta para a água. O Derek pula então na água para ver se encontra a Meredith e de fato ele consegue resgatar ela, mas ela está inconsciente, então ele já precisa levar ela direto para o hospital, ele já coloca ela na ambulância e começa a fazer todo o processo de ressuscitação. E chegando na porta do Seattle Grace, então toda a equipe médica já está pronta para atender eles e começam, como a Meredith estava com hipotermia, começam a aquecer ela com cobertores e fazem outros procedimentos nela para tentar fazer com que ela voltasse. Mas todo o esforço e desempenho deles estavam sendo em vão, porque ela não voltava de jeito nenhum. Sério, eu achei que nesse episódio ela ia morrer mesmo, gente. Eu achei que ela realmente não ia viver, não. Depois de muito esforço e usado muitas drogas para sua ressuscitação, sem sucesso, então eles acabam chamando a Cristina Yang para entrar na sala, meio que para se despedir, porque eles já tinham feito todo o possível. E a Cristina acaba pedindo para tentar mais uma vez fazer uma rodada de ressuscitação nelas. E eles fazem somente em respeito à Cristina, porque eles achavam que aquilo ali não ia funcionar. Acontece que funcionou e a Meredith acorda sem sequelas. Se a Meredith Grey é igual gato e tem 7 vidas, você pode ter certeza que uma vida ela já gastou nesse episódio. 3. Tiroteio. Quando Gary Clark reaparece no Seattle Grace Mercy West, ninguém imaginaria que ele estava lá para fazer justiça com as próprias mãos, até dar um tiro a queima-roupa na Reed. Com 11 mortos e muitos feridos, o Gary Clark realmente fez um estrago naquele hospital, deixando muita gente traumatizada, como a Bailey, que ficou um tempo longe de Seattle, o Alex Karev, que não conseguia mais entrar em elevadores,
E até a Cristina Yang, que ficou com um baita de um transtorno de estresse pós-traumático e ficou longe das salas de cirurgia, tentando até um novo emprego como bartender no bar do Joe. 4. Acidente de avião. A equipe médica é chamada para ir a Boise para fazer a cirurgia de separação de gêmeos siameses. Antes de chegar ao destino, o avião acaba caindo na floresta, deixando muitos feridos, a começar pelo piloto, que ficou paraplégico. A Arizona Robbins teve um ferimento na perna que depois precisou ser amputada. O Derek Shepherd teve lesões na mão que quase o impediu de fazer cirurgias novamente. A Cristina Yang adquiriu mais um transtorno de estresse pós-traumático. A Alexei morreu no local e o Mark Sloan morreu cerca de um mês depois devido a ferimentos do acidente. Eles ficaram cerca de uma semana lá à espera de resgate e tiveram que tomar até o seu próprio xixi para se manterem hidratados. Com certeza, eles nunca mais foram os mesmos depois dessa tragédia. E nem a gente, porque eu sofro até hoje para superar a morte de Mark e Lexi. 5. Meredith espancada. Pesada é a cabeça de quem usa a coroa, né, meus amores? Pois é, a Meredith Grey é a verdadeira rainha da série, mas se a gente for analisar quantas tragédias essa mulher já passou, olha, dá até para eu fazer um próximo vídeo. Quando o Alex, a Meredith e a Maggie estão indo trabalhar, eles acabam ficando presos em um trânsito e eles percebem então que mais à frente teve um acidente, então eles acabam saindo para ajudar. Nesse acidente, tem um homem de 45 anos com laceração na cabeça e perda de consciência e eles vão de ambulância com esse paciente até o Grey Sloan para poder tratar dele. Chegando no hospital, a própria Meredith começa a tratar dele com a ajuda da Penny, o Ben e alguns outros enfermeiros. Ele acaba ficando consciente novamente e começa até a fazer umas brincadeiras. Enfim, era um paciente normal que ela estava lá tratando. A Meredith, na hora que está examinando ele, ela pede então para chamarem a neuro. O Ben acaba saindo e encontra a Amélia no corredor, então fala que a Meredith precisa de uma consulta. Como ela tá meio tretada com a Meredith e ela também foi chamada pelo Owen, ela acaba indo ver o paciente do Owen primeiro. O paciente da Meredith começa a convulsionar e a crise demora um pouco mais do que o normal, então ela pede para a Penny buscar remédios e o paciente acaba se sujando os lençóis, então ela pede para os enfermeiros que estão na sala para buscar lençóis novos para eles poderem trocar e nessa hora ela fica sozinha com o paciente na sala. O paciente, ele acorda confuso e querendo sair dali e a Meredith tenta colocar ele lá na cama, só que acontece que ele começa a ficar agressivo, então ele vê a Meredith como uma ameaça e começa a bater nela demais assim, e como eles estão sozinhos dentro daquela sala de trauma e tá com todas as persianas fechadas, ninguém acaba vendo ela ser espancada ali dentro. Quando a Penny volta com os remédios, ela encontra então a Meredith caída no chão, toda machucada e o paciente convulsionando novamente. A equipe médica é chamada então para cuidar da Meredith, já que ela está com múltiplas fraturas e além disso, eles precisam colocar o maxilar dela de volta porque saiu do lugar. Sem contar que ela tem uma perda de audição temporária em várias cenas do episódio. A gente tem uma visão de tudo o que está acontecendo como se fosse a própria Meredith. Ao todo, ela fica 6 semanas internada, mas consegue se recuperar normalmente. Eu acho que nesse episódio a Meredith usou mais uma das 7 vidas que ela tem. E você? Tem algum episódio que para você foi marcante em Grey's Anatomy? Comenta aqui embaixo para mim. Não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!